Olá, cabeleireira, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa Cliente com Cacho dos Sonhos. Nesse programa eu vou te mostrar como reverter os processos de alisamento dos cabelos da sua cliente, devolver a ela os cachos dos sonhos dela em um processo que é permanente e demora no máximo 6 horas, isso mesmo. Nesse episódio, eu vou te falar a respeito do teste de elasticidade, a importância dele. Será que ele é realmente importante? É sim, eu te garanto que o teste de elasticidade é um teste especialmente importante e muito pouco utilizado pelas profissionais cabeleireiras. E é muito importante a gente entender logo de cara que o teste de elasticidade, que eu chamo particularmente de teste de tração, não é o teste de mecha. O teste de mecha é algo bem diferente. O teste de elasticidade, ele precede ao teste de mechas. Por quê? Porque ele vai me dar a possibilidade de economizar o meu tempo, o ativo mais precioso que hoje nós temos, o ser humano tem, é o quê? É o tempo. Tempo hoje é dinheiro e é muito mais do que isso, não é verdade? Então esse teste, ele vai nos economizar o nosso tempo, o tempo da nossa cliente. Ele vai nos dar uma noção exata da condição em que esse cabelo está antes da gente fazer o teste de mechas, porque ele vai me mostrar quais são as fases que está esse cabelo, se eu posso ou não usar algum tipo de química, até onde eu posso ir com esse cabelo com relação aos procedimentos que a cliente deseja. Ele vai me dizer se eu posso ou não, certo? Vai economizar a minha água, vai economizar a minha energia física, vai economizar os meus produtos, o tempo da minha cliente, tá certo? Olha só, uma vez uma cliente ligou para mim de uma cidade chamada Cabrobó. Essa cliente me disse que o cabelo dela era virgem e ela veio para fazer um procedimento no cabelo dela, aqui no meu salão, procedimento químico. E como ela disse que o cabelo dela era virgem, eu disse, pode vir, tranquilo, que eu acredito que dá certo o que você quer fazer. Ela queria fazer um cacheamento, ela tinha o cabelo afro, e ela escovava o cabelo e queria muito deixar o cabelo, escovava e pranchava, né? E ela queria muito deixar o cabelo dela bem cacheadinho, porque o cabelo dela era bem afro. E aí, quando ela chegou, gente, estava com o cabelo pranchado, escovadinho, que eu fui fazer o teste de elasticidade. No teste de elasticidade, já foi reprovado aquele cabelo para o teste de mecha. Porque o teste de mecha é um teste onde a gente leva a cliente e demora muito tempo, não é assim? E ali eu já reprovei. E ela veio de ônibus, ela não veio de carro próprio e ela tinha horário para voltar. Então veja só que eu tive condições de dar uma resposta a ela antes mesmo de ela perder muito tempo aqui comigo e sair daqui, né? Depois de um bom tempo, com o teste de mecha, ainda com uma resposta negativa. Então ela veio rapidamente, eu fiz aqueles testes, fiz o teste de elasticidade e ele já foi reprovado. E o bom é que esse teste a gente consegue mostrar para o nosso cliente, olha, o seu cabelo não tem condições por isso, olha aqui. E no teste de mecha a gente consegue mostrar para ela, certo? Eu tive uma outra cliente de uma cidade, também não é muito longe, essa é daqui da Bahia. A Bahia é o estado aqui vizinho, que eu moro no Pernambuco, e essa cliente de uma cidade chamada Sobradinho. Lá nessa cidade, ela veio dessa cidade e quando ela marcou comigo, agendou tudo que ela chegou, o cabelo tinha progressiva e tinha luzes. Nós sabemos que um cabelo, nós somos cabeleireiros, nós aprendemos que um cabelo, uma pessoa só pode ser lisa ou loira se quiser ter saúde no cabelo, não é assim? A gente sabe que isso é uma realidade até certo momento, né? E ela veio com o cabelo nessa condição. Quando eu olhei a situação, que eu vi que o cabelo já tinha mecha e alisamento térmico, eu digo, eita, que pena, né? Vem de tão longe
Eu pensei, a pessoa vem de tão longe para receber um não, mas infelizmente eu também não ia me meter a fazer um procedimento para o cabelo dela depois ficar todo quebradiço. Mas como ela veio de longe e exatamente por isso eu decidi fazer o teste de elasticidade simplesmente para me mostrar para ela que o cabelo dela não tinha condições de receber aquele procedimento que ela queria. O que ela queria? Ela queria voltar aos cachos dos sonhos. Ela estava sonhando em ter cachos, né? E ela soube que eu vi o meu Instagram, viu que eu fazia reversão de progressiva e que esse procedimento traz cachos novamente de um momento para o outro sem precisar de corte, e ela decidiu vir para mim fazer aliás, ela veio para fazer. Quem faz o teste sou eu. E quando eu comecei a fazer o teste de elasticidade no cabelo dela, gente, ele deu positivo. O cabelo dela tinha elasticidade, ele me deu uma resposta em vários pontos da cabeça em que eu poderia sim. E aí eu levei ela para o teste de mecha, e o teste de mecha, por incrível que pareça, foi positivo. Entende? E eu tive uma cliente que fez o cabelo, eu consegui devolver os cachos que ela estava sonhando ali, e melhor, ela ainda trouxe uma sobrinha dela, que também estava num processo de transição capilar, queria voltar aos cachos, mas não queria cortar. E eu consegui devolver também a essa cliente, a essa sobrinha dela, os cachos que ela sonhava. Percebe a importância que tem um teste de elasticidade, né? Então, você pode pensar assim, mas esse teste não é suficiente para mim como profissional tomar uma decisão. Eu te garanto que esse teste, ele é um teste que ele te dá muitas possibilidades, ele te dá muitos detalhes sobre um cabelo, até certo ponto do que um teste de mecha. Por quê? Porque um teste de mecha, muitas vezes a gente pega 2 pontos no couro cabelo, ali da cabeça, né, das regiões da cabeça, o frontal aqui na frente, ou aqui o occipital da nuca, e a gente vai lá e faz o teste de mecha. E a gente vai ter uma resposta dentro daquele ponto, daquela região da cabeça. Mas nós sabemos que tem pessoas que fazem, por exemplo, progressiva em casa, não é verdade? Que fazem progressiva com cabeleireiras que não têm muita experiência, são muito novas, estão adentrando na profissão e não têm muita experiência. E às vezes profissionais que usam 2 profissionais para fazer uma progressiva, e um usa a prancha muito mais vezes do que o outro, e isso traz fragilidades e sensibilidades a mais em regiões da cabeça do que outras. Não é verdade, gente? Eu estou falando alguma coisa errada? Não estou, né? Nós sabemos também que essa região aqui do nosso cabelo, ela é uma região muito mais sensível do que essa região aqui do occipital, da nuca, não é verdade também? Então, quando a gente faz um teste de mecha, ele é um teste que vai me levar um tempo muito mais demorado. Por quê? Porque o teste de mecha leva a cliente para fazer aquele teste, e naquele teste eu tenho que deixar o tempo que eu vou ter que utilizar para fazer aquele procedimento. Ou seja, se eu vou fazer um teste de mecha, por exemplo, de reversão de progressivas, de permanente afro, seja lá do que for, né? Vamos dizer, a cliente está sonhando em voltar os cachos, está sonhando com os cachos dela de volta e não quer passar pelo corte da transição, e eu vou fazer uma reversão de progressiva. Não adianta só eu colocar o produto, o cabelo não quebrou. Não, eu preciso deixar o produto agindo o tempo que será necessário no teste de mecha, não é verdade? E eu vou levar um tempão para isso, não é assim, gente? Então, quando eu faço o teste de elasticidade, ele vai me dar uma noção exata se eu posso fazer as regiões da cabeça onde vai ter essas maiores sensibilidades, para que eu possa trabalhar de uma forma com mais segurança, mais assertiva, caso ele me dê a condição de fazer aquele procedimento. Então, ele me dá muitos detalhes. Muitas vezes você pode pensar assim, não, eu não acredito nisso.
Mas sabe por quê? Você pode pensar assim, não, isso não é suficiente, isso não é legal, isso não me traz esse aporte que eu preciso. Traz, gente. Pode ser que você não conheça as situações, os procedimentos, as reações químicas que esse cabelo sofre pelos procedimentos químicos e mecânicos que nós ou os nossos clientes, ou nós infringimos ao cabelo da nossa cliente, ou a nossa cliente infringe em casa aos próprios cabelos. E por não ter esse conhecimento, é que nós negligenciamos muitas vezes, ou até nem conhecemos, ou não acreditamos que o teste de elasticidade pode trazer tudo isso. Mas eu vou te explicar aqui, veja só. Vamos entender o que é uma fibra capilar. A fibra capilar é uma haste queratinizada que tem em sua composição de 85 a 90 e pouco por cento de queratina. Essa queratina, ela está disposta na nossa haste capilar, na haste capilar do nosso cliente, no nosso cabelo, em várias morfologias, de várias formas. Ou seja, nós temos aí as cutículas que recobrem o córtex do nosso cabelo, que é uma queratina que está disposta em placas, em lâminas, dispostas umas sobre as outras, e entre essas lâminas nós vamos ter alguns ácidos graxos, certo? Que vão trazer uma lubrificação, uma maleabilidade a essa fibra capilar, ok? Beleza até aqui? Dentro, abaixo dessas células cuticulares, que podem ser de 2 a 14 camadas, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o córtex, que é a parte mais robusta do nosso fio, é a região mais robusta, que tem mais massa. Quando a gente fala em perda, a gente precisa repor massa capilar, nós estamos falando exatamente do córtex, né? Por quê? Porque o córtex é uma das partes assim mais robusta, mais encorpada. E esse córtex, ele é formado por diversos feixes. Esses feixes são feitos eles são queratinas, onde elas são retorcidas, elas são em formas de aspirais, como se fossem várias molinhas mesmos. Então nós vamos ter os feixes de queratina das microfibrilas, que são os feixes. Então é o quê? É como, sabe aquele telefone antigo, que ele tinha um cabo assim, ó, que parece assim um aspiral, parece não, é um aspiralzinho. Então nós vamos ter o que? Nós vamos ter as microfibrilas, que são diversos, vamos dizer assim, vamos dizer que são cordões, não são, mas vamos dizer que seja, para você entender melhor, em formato de aspiral. E nós vamos ter muitos desses, e eles vão estar entremeados entre si, ok? Dentro desse contexto, nós vamos ter também as macrofibrilas dentro desse mesmo contexto, toda enroladinha uma na outra, várias, vamos dizer, cordões, para você entender, em forma de aspiral, e vários, não só um nem dois, vários que vão estar todo entremeado um ao outro. E dentro desse contexto ainda vamos ter as macrofibrilas dentro dessa situação, com esses cordãozinhos todo enroladinho. Nós vamos ter as microfibrilas, vamos ter as protofibrilas. Teremos aí ainda outras estruturas formando esse córtex, inclusive a medula. É certo que existem fios capilares, fios que não têm medula e outros que têm, mas a grande maioria do fio do cabelo tem medula. Então, voltando ao córtex, nós vamos ter aqui todos essas estruturas, quais? Microfibrilas, protofibrilas, macrofibrilas
enroscadas umas nas outras. Deu para você entender? Então nós vamos ter protofibrilas. São, vamos dizer, pequeninas cordõezinhos enroladinhos uns nos outros, fazendo assim uns feixezinhos todo enroladinho, fazendo assim um feixezinho, um feixe. Então quer dizer que são várias enroladinhas. Dentro disso, aí nós vamos ter muitos feixezinhos desse. Esses feixezinhos vão formar as microfibrilas, que também vão ser feixezinhos assim, todo enroladinhos. E depois disso nós vamos ter as macrofibrilas. Então é como se fosse, sabe quando você põe um copo dentro do outro? Um copo menor, depois o maior e um dentro do outro. Então é um encaixe perfeito desses feixes. E isso confere o que ao cabelo? Uma elasticidade. Por que você acha que você prende o cabelo como o meu tá preso aqui? Embora o meu eu uso uma bananinha, que é um negócio, um tipo de fivela que ele não força muito o cabelo, mas olha só a lógica. Se o nosso cabelo é uma fibra, qual é a lógica? Se você força, ele quebra. Mas não é uma coisa que você passa o pente, ele quebra. Ele tem elasticidade. Por quê? O que confere essa elasticidade é exatamente todas essas estruturas que, onde elas estejam em sua melhor performance, tá? Então nós vamos pegar esse cabelo e nós vamos puxar, como você sabe que acontece, e ele estica e não quebra, tá? Por quê? Porque nós temos uma estrutura que ela é toda formada em forma de aspiral, que quando eu puxo, esse aspiralzinho ele estica quando você pega. Agora isso, vamos entender, isso é o cabelo cacheado, isso é o cabelo afro, isso é o cabelo crespo, isso é o cabelo anelado, isso é o cabelo liso, isso é o cabelo ondulado. Nós estamos falando de uma estrutura microscópica dentro do córtex. Se o cabelo é cacheadinho, como o meu, por exemplo, ele vai ter essa estrutura. Se o cabelo é liso, ele também vai ter essa estrutura toda enroladinha. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então isso vai conferir elasticidade a esse cabelo. E aí, quando eu faço processos, por exemplo, eu faço descoloração nesse cabelo, voltando só um pouquinho, então nós vamos ter essa estrutura e vamos ter essas células cuticulares cobrindo toda essa estrutura do córtex, que ela serve para quê? Para proteção do córtex. Então nós temos as células cuticulares aqui, que elas refletem a luz, refletem o brilho, estão sentadinhas umas sobre as outras. Entre elas nós vamos ter o quê? Aqueles ácidos graxos que eu disse, o ácido eicosanoico, o ácido, tem vários ácidos, são 4 tipos de ácidos, o CMC, que vai manter elas ligadinhas e tudo mais. Quando nós infringimos, por exemplo, uma descoloração a esse cabelo, nós fazemos buracos nessas estruturas. Por que que quando você faz vários procedimentos químicos em um cabelo só, a depender da condição desse cabelo, como esse cabelo é tratado durante o antes, durante o processo e o depois, ele vai ficar um cabelo quebradiço, porque nós tiramos esses ácidos, nós conseguimos tirar as células cuticulares, elas vão se quebrando, elas vão se partindo, elas vão se rachando, elas vão perdendo esses ácidos que são gorduras, né? São ácidos graxos, são gorduras que estão ali dando. Lembra que no começo, quando eu comecei a falar disso, eu falei que são ácidos que dão maleabilidade, deixa o cabelo maleável, molinho, aquele cabelo sedoso. Então, se a gente faz procedimentos químicos sem o devido conhecimento e sem o devido cuidado, então nós vamos retirando essas células cuticulares, vamos danificando elas, deixando elas uma camada mais fina, e esse córtex acaba muitas vezes sendo exposto e muitas vezes sofrendo danos esse córtex. E aí
aquele movimento de elasticidade que ele tinha, ele perde. Por quê? Porque nós danificamos, nós enrijecemos às vezes aquela queratina, nós esburacamos ela, nós trouxemos alguns danos, e às vezes danos muito profundos a ela, e esse cabelo perde a elasticidade. Entende agora por que o teste de elasticidade é tão importante você conhecer e você fazer esse teste no cabelo da sua cliente? Então, quando eu pego um cabelo que passou por algum, não precisa nem ter sido química, tá? Lembra que eu falei da cliente que o cabelo já deu negativo, mesmo o cabelo sendo virgem? Por quê? Porque ela fazia muita prancha, escovava demais o cabelo. Então a prancha, ao longo do tempo, você faz uma prancha, uma vez ou outra, mas aquela cliente que faz prancha continuamente, aquela pessoa que faz sem a devida proteção, existem produtos para proteger esse fio capilar, né? Mas a pessoa às vezes não tem conhecimento, faz de qualquer forma, com a temperatura da prancha lá em cima, porque quer um liso perfeito, sem os devidos cuidados, nós estamos danificando, tirando esses ácidos, quebrando essas células cuticulares, danificando. E esse cabelo vai ficando o quê? Rígido, vai ficando endurecido, porque aquilo que dava maleabilidade a gente perde, ele perde. Mesmo em procedimentos como prancha, né? Só de embelecer, só de uma coisa que não é nem permanente, lavou, tirou, voltou o cabelo que era, mas ele vai voltando e vai voltando cada vez mais danificado. E aí a gente acaba tendo um cabelo inviabilizado, e aí a gente não tem esse conhecimento, pega essa cliente, né? Leva ela para o lavatório para fazer todo aquele processo desnecessariamente, podendo ter economizado esse tempo. E aí você pode pensar, e como é que eu vou fazer? Você não vai fazer esse teste na sua cliente levando ela, por exemplo, molhando o cabelo dela, vamos fazer um teste de elasticidade. De jeito nenhum. O teste de elasticidade não é feito com o cabelo molhado, de forma nenhuma. Por quê? Porque o cabelo, quando nós molhamos o nosso cabelo, mesmo você que tem cabelo liso, você tem o seu cabelo bem aqui. Quando você molha o seu cabelo, mesmo ele sendo liso, você percebe que ele fica ligeiramente maior do que o que ele é, e aí ele vai secando e ele encolhe um pouquinho. Por quê? Justamente pelas pontes que nós temos. Nós temos as pontes de hidrogênio, né, as ligações de hidrogênio, a nível cortical, a nível de córtex. Eu estou falando, voltamos lá para as microestruturas do nosso cabelo. Então nós vamos ter ali dentro da estrutura cortical, nós vamos ter ali as nossas pontes que dão ao nosso cabelo a estrutura que ele tem, quer seja ele liso, quer seja ele ondulado, quer seja ele crespo, ele anelado, ele afro. Nós temos ali as nossas pontes que fazem ligações atômicas, tá? Então as pontes de hidrogênio, temos as pontes de hidrogênio, as pontes salinas e as pontes disulfuradas, né? As pontes de sulfeto, de pontes de enxofre, tem vários nomes. Quando nós molhamos o nosso cabelo, nós quebramos muitas pontes de hidrogênio. E aí esse cabelo, ele fica mais esticado, ele fica maior, ele fica mais, você consegue puxar ele mais, tem uma elasticidade maior. Então, se você fizer esse teste com o cabelo molhado, ele não vai te dar as respostas corretas, os detalhes que você precisa conhecer desse cabelo, entende? Então, é uma forma errada você fazer esse teste no cabelo molhado. No cabelo molhado, nunca, jamais, que você não vai ter uma visão ampla e correta e assertiva das fases que está esse cabelo. Por que fase só? Porque um cabelo só, um único fio de cabelo, ele pode ter várias fases, só para você entender. E nós vamos falar sobre isso também, tá?
Então, é bom a gente entender que o teste, ele diz muitas coisas para nós. Então, vamos lá, vamos entender. Eu falei a respeito das regiões do nosso couro cabeludo, em que o cabelo ele pode estar mais fortalecido devido a diversos fatores que eu já trouxe para vocês. Não vou nem repetir para não estender muito esse vídeo, né? Numa região pode estar mais, uma região pode estar menos. Mas o fio capilar, ele pode ter em várias fases. Então, vamos entender primeiro essas fases, o que é? Vamos lá. Quando você pega, o que é realmente um teste de elasticidade, que eu chamo teste de tração? Você pega o fio do cabelo, né? Vamos supor aqui, ó, pega o fio do cabelo. Eu vou tirar aqui, eu vou até arrancar o meu fio de cabelo aqui para me mostrar para vocês. Ó, saiu até um branco, tá vendo? Saiu até branco, ó. Essa região aqui é a região que estava aqui, ó, no couro cabeludo. Embora que o meu cabelo é praticamente virgem, tá? Mas vamos supor que eu sou uma pessoa que eu faço progressiva e eu tô sonhando em ter cachos perfeitos, sonhando a voltar a ter cachos. Eu tô numa fase de transição e eu chego para você que é cabeleireira e eu digo, eu quero fazer uma reversão de progressiva, e eu soube que você faz e que não precisa demorar muito, são algumas horas aqui no seu salão e eu já faço. Vamos supor. E você é uma pessoa que faz reversão de progressiva. Então o que você vai fazer? Ó? Então eu digo a você, olha, eu tô há 6 meses sem fazer nada no meu cabelo. Meu cabelo tá virgem há 6 meses. Então eu vou ter aqui, ó, eu sei que um cabelo demora cerca de 1 mês para crescer 1 centímetro, então eu vou ter uma noção. Essa região, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Isso daqui é a parte virgem. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma esticadinha nela, ó. Ó. Quando ela estica assim, ó, ela tem resistência. Vocês estão percebendo? Deixa eu colocar aqui na frente da minha blusa. Ah, aqui, ó. Ó. Viu a resistência? Isso se chama fase roqueana. Por quê? É uma fase em que eu puxo esse cabelo e ele tem elasticidade, mas ele tem força. É uma elasticidade onde ele, ó, ele estica, mas ele não cede muito, porque ele tem força, ele está numa fase de excelência. É uma fase desejável que todo o cabelo de todas as nossas clientes, inclusive o nosso, do começo, da raiz às pontas, esteja nessa fase. Mas lembra que eu falei que esse cabelo, ele pode ter várias fases em um único fio? Então aqui, nós vamos ter aqui, ó. Então nós já sabemos que essa fase aqui é roqueana. Essa fase aqui aguenta química? Perfeito, aguenta várias químicas, se eu quiser, dependendo do que seja feito, correto? Então nós vamos ter aqui, ó, o tamanho desse cabelo. Então essa aqui é a fase que aqui a gente chama de região proximal, que está próximo do couro cabeludo, ó. Aqui é o intermediário, e do intermediário para baixo, aqui nessa parte aqui embaixo, são as pontas, tá? Então nesse intermediário aqui, nós vamos fazer outro teste de tração, ó. Ó. Viu que ele tem elasticidade e ele é resistente? Quando o cabelo, por exemplo, acontece muito comigo aqui, a cliente chega, eu vou fazer teste de tração. Eu chamo teste de tração, tá, gente? Mas de verdade, se vocês forem procurar, vocês não vão encontrar na internet esse nome teste de tração. Vocês vão encontrar teste de elasticidade. Se é um cabelo de uma cliente, como muitas vezes eu pego aqui, como é muito comum, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó, ele estica um pouco mais. Então, ele me mostra que ele tem uma elasticidade, mas já tá cedendo um pouco. Não é mais como essa fase roqueana. O meu, ó, tá vendo? Ele tem elasticidade, está em fase roqueana aqui no intermediário, porque o meu cabelo é basicamente virgem. Vocês veem que eu sou uma cabeleireira que tem cabelos brancos muito bem assumida, ó. Então eu tenho aquela elasticidade. Acontece muito comigo de eu esticar e ele cede um pouco mais. Quando esse cabelo ele cede um pouco mais, mas ele não quebra com
esse tracionar que eu faço, por isso que eu chamo de teste de tração, com essa puxada que eu faço, o que acontece? Ele está me dizendo que é um cabelo que eu posso sim levar para o teste de mecha e observar qual é o procedimento que eu vou fazer, qual é o pH do produto que eu vou usar. Eu vou fazer, por exemplo, uma reversão de progressiva, onde o produto que eu vou usar o pH é 9, no máximo 9, então eu posso fazer, mas eu vou levar essa cliente para fazer uma descoloração, onde o pH do descolorante com água oxigenada, ele chega a 13 e às vezes até mais, a depender da situação. Será que esse cabelo aguenta? Então eu vou levar ela para o teste de mecha. Isso daqui me dá garantia de que o teste de mecha talvez me dê positividade. Talvez eu possa fazer ou não, ou talvez isso aqui esteja me enganando, mas normalmente o teste de elasticidade não engana ninguém, se você souber fazer a interpretação correta, ok? Então, essa fase aqui, mesmo que o cabelo estique um pouco mais, é uma fase que o cabelo ainda está bem, ele ainda aguenta alguma química, depende de como você vai utilizar, de como você interpreta, de que tipo de química. Aí nós vamos passar para a ponta do cabelo, que é a parte que nós chamamos distal, ó, tá aqui, ó, a ponta. Então nós vamos esticar, ó. Veja que o meu quebrou. Viu isso aqui? Ele esticou e quebrou. Isso significa que ele está numa fase elástica. Essa ponta, ela mesmo assim, ela ainda aguenta algum procedimento químico. Depende do procedimento, depende do tempo que esse produto vai ficar no meu cabelo. São coisas que a gente consegue já fazer uma interpretação antes do teste de mecha. E esse tipo de teste eu posso fazer nessa região, em um fio de cabelo aqui, eu faço aqui no vértex, eu faço aqui nessa região aqui, vamos dizer, lateral, que a gente chama parietal direita, parietal esquerda, eu faço aqui no alto occipital, essa parte aqui, eu faço aqui na nuca, no occipital, eu vou fazer em todo a cabeleira e também em todo o fio do cabelo. Por quê? Porque já aconteceu comigo o quê? Eu faço esses testes, o cabelo tá em fase roquiana na parte virgem, lógico, é muito comum isso, ele tá virgem, né? Que é mais ou menos o crescimento, a fase intermediária, que está, por exemplo, com progressiva, que eu estico, ela está numa fase elástica, então ela me dá condições de trabalhar, e a fase da ponta, ela está na fase que nós chamamos de plástica. Por que plástica? Porque ela quebra, você pegou, ela quebra. O meu ainda está numa fase elástica na ponta, vocês viram? Pelo menos esse fio. Mas existe cabelos que ali aquela pontinha, coisa de 2 centímetros, de 5 centímetros, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, você pegou, ele tá partindo. Então o que eu falo para essa cliente? Olha, o seu cabelo, eu vou levar você pro teste de mecha por isso. Aí mostro para ela. Até porque eu cobro o teste de mecha, gente. Eu só não cobro o teste de mecha se a cliente for fazer o procedimento. Se o cabelo dela der negativo, e eu for fazer o procedimento, aí vai ser um procedimento de tratamento, aí eu não cobro. Se ela for o teste de positivo e eu for fazer o procedimento na hora, então não cobro o teste de mecha, mas se não eu cobro. Então veja só que eu já é uma coisa que leva a outra, vocês estão entendendo? Então, ó, quando eu pego aqui que o cabelo está se quebrando, eu digo para a cliente, olha, o seu cabelo está nessa fase, você está vendo isso aqui, ó? E aqui, no intermediário, você tá vendo isso aqui? Isso aqui são fases que estão me dizendo que no teste de mecha é possível que a gente faça o seu procedimento. Vamos fazer o teste de mecha para ver o que o teste de mecha vai dizer. De fato, a decisão final é do teste de mecha. Mas eu não vou perder tempo em levar essa cliente diretamente para o teste de mecha. Agora, a ponta do seu cabelo, possivelmente, precisa de fazer um cortezinho. Talvez ela fique emborrachada. Talvez ela fique
mais quebradiça, talvez ela fique feia. Então o ideal é a gente fazer um cortezinho. Então eu já dou para minha cliente já um panorama do que talvez eu possa vir a fazer com o cabelo dela. Porque normalmente o teste de elasticidade não mente. Para falar a verdade, o teste de elasticidade não mente. É mais fácil o teste de mecha mentir do que o teste de elasticidade. Entende isso, gente? Por quê? Porque muitas vezes o teste de mecha eu faço só, por exemplo, aqui e só na nuca. E aí o cabelo dá uma quebra aqui desse lado, pelos fatores que eu já passei para vocês. Deu para vocês entenderem, minha gente? Então é importante. Eu espero que vocês, a partir de agora, coloquem isso em prática, que isso vai trazer muitos benefícios. Eu espero que vocês tenham entendido a importância, como fazer e como você visualizar panoramicamente esse cabelo, toda essa cabeleira, e vocês possam ter uma prática mais assertiva e mais segura, tá? Com os cabelos das suas clientes. Se você se interessou por esse vídeo, compartilha com a sua amiga cabeleireira que está lá sofrendo, fazendo teste de mecha, o teste de mecha reprovando, né, e perdendo o maior tempão aí com essa cliente. Compartilha aí com a sua amiga, com a sua irmã que é cabeleireira, com as colegas cabeleireiras, tá bom? Para você não perder mais tempo e nem a sua colega nem a sua amiga. E eu já vou logo adiantando aqui a vocês também que logo nós estaremos fazendo um vídeo onde eu vou estar ensinando a vocês a recuperar o cacho dos sonhos da sua cliente em até 6 horas no máximo, de forma permanente. Ok, minha gente? Então, logo, isso será no dia 4 de agosto. Vai se preparando aí, tá? Que esse aulão vai ser o top dos tops, tá bom? Por enquanto eu vou trazendo alguns vídeos para vocês daqui para lá, e eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre incompatibilidades químicas. Muita gente não sabe o que é, a gente tem um entendimento errado. Eu aconselho você a assistir esse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Bye, aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.